Grupo PET Física da Universidade Estadual do Centro-Oeste oferece para vocês... PETcast! Neste programa teremos como convidado o professor Dr. Yuri Baranov Pereira Raimundo. O professor Yuri graduou-se no ano de 2008 em bacharel e licenciatura plena em Física, pela instituição Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Em 2011 obteve seu grau de mestre em Física pela Universidade Federal do ABC. No ano de 2015 obteve seu título de doutor em Física pela Universidade de São Paulo. O professor Yuri também possui um pós-doutorado na área de Ciências Exatas da Terra, concluído no ano de 2015, e atualmente é professor colaborador da Universidade Estadual do Centro-Oeste e pesquisador na área de astronomia com ênfase em cosmologia. Hoje, no sexto PETcast do Grupo PET Física, temos a participação de um professor que foi ao infinito e além na sua área de pesquisa, que é a cosmologia. Então, seja bem-vindo, professor Yuri. Obrigado, bom dia a todos. Obrigado pelo convite para falar sobre meu trabalho, sobre cosmologia. Fiquei bastante feliz. Bom, então, para começar, conte-nos um pouco sobre sua trajetória e interesse pela física. Então, o interesse pela física é desde quando eu era menino, mais novo. Meu irmão ele fez física, então desde quando eu tinha uns 10 anos ele já falava algumas coisas de física para mim. E uma coisa que me marcou assim foi que a gente estava observando estrelas e ele falou assim, então, aquelas estrelas que você está vendo assim, a maioria já não existe mais, né? Então isso ficou muito marcado para mim, assim, e desde criança eu já sabia que eu gostaria de estudar cosmologia, essa astronomia. Então, o interesse pela física veio desde cedo, bastante influenciado pelo meu irmão e pela minha mãe e meu pai, que também sempre me incentivaram. Minha trajetória, eu comecei a fazer a graduação na Unesp de Rio Claro, eu fiz o bacharelado e a licenciatura lá. Durante a graduação eu fiz uma iniciação científica em astronomia de posição, a gente estudava um satélite de Netuno. Só que isso me serviu mais para ter certeza que eu queria fazer cosmologia mesmo e não astronomia. Aí eu fui fazer mestrado na UFABC, em Santo André, em cosmologia. Estudei um modelo específico de cosmologia, que é o gás de Chaplin. Depois eu fiz o doutorado na USP de São Paulo, também em cosmologia, e um pós-doutorado também de 6 meses logo depois. Basicamente foi essa trajetória. Depois eu fui trabalhar no Instituto Federal do Paraná como professor substituto e quando acabou meu contrato aqui, no dia seguinte eu assinei aqui na Unicentro. Quando acabou meu contrato lá, eu assinei aqui na Unicentro. Então, estou construindo a trajetória ainda. Você, durante a graduação, enfrentou alguma dificuldade? Olha, eu enfrentei as dificuldades normais no curso de Física, Acho que vocês conhecem as dificuldades, elas são presentes, Não é um curso fácil de se fazer, mas assim, não tive nenhuma dificuldade extrema. Eu pude me dedicar 100% aos estudos, fazer uma iniciação científica, o que isso contribuiu bastante para o meu crescimento durante a universidade. E as dificuldades foram as normais, de ter que sentar e estudar bastante, Eletrodinâmica, essas coisas, mecânica quântica. Mas nada, assim, coisas muito absurdas. Acho que eu consegui levar, dentro do possível, no curso de Física, bem. Como foi a sua vivência acadêmica? Eu acho que ela foi muito boa, foi muito proveitosa. Então, lá na Unesp de Rio Claro, na época que eu fiz, era parecido com o que vocês têm hoje aqui. Eram dois campi, como vocês têm o Santa Cruz aqui e o CDTEG. Nós ficamos no campus que era mais parecido com Santa Cruz, que era um prédio, assim, tinha salas de aula, tinha um administrativo, e tinha o outro campus que era mais parecido com o CDTEG, que era prédios mais baixos, um pouco mais de natureza, árvores, aquela coisa. E como eu fiz iniciação científica e o departamento que eu fiz iniciação científica ficava nesse outro campus, então eu vivia bastante nos dois campi, E
E foi muito bom, porque nesse campus que eu ia fazer iniciação científica tinha um restaurante universitário, tinha uma biblioteca maior também. Então eu frequentei bastante a universidade, tive uma vivência, acho que normal também, assim, dentro da universidade. E a rotina era estudo, né, ver aula e estudar, assim, como vocês devem estar acostumados, né? Você morava em Rio Claro ou você deslocava? Eu morava em Rio Claro, eu já tinha me mudado para Rio Claro alguns anos antes, uns 2, 3 anos antes de prestar o vestibular. E aí eu passei lá na Unesp de Rio Claro e resolvi ficar lá mesmo. Fiz por lá, morando por lá mesmo. E haviam grupos de suporte aos alunos, como o grupo PET? Tinha o grupo PET lá da física, né? Tinha o centro acadêmico da física também. Mas eu participei de algumas palestras promovidas pelo PET, mas eu nunca participei do PET, né? Eu nunca desenvolvi nada no PET, eu só algumas palestras que o pessoal trazia ou que eles mesmos promoviam. Mas tinha sim. Qual a diferença entre astronomia e cosmologia? Então, astronomia é uma ciência bem antiga já, né? O pessoal desde muito tempo olha para o céu e se pergunta o que acontece lá no céu. A cosmologia moderna, ela tem 100 anos, basicamente, que foi depois que Einstein descobriu a relatividade geral, que a gente tinha um aparato científico capaz de explicar o universo de maneira adequada. Antes a gente tinha mais achismos e por filosofia, né? Então, com o advento da relatividade geral, a gente conseguiu modelar o universo de maneira mais científica. A astronomia, a cosmologia, ela pode ser pensada como um ramo da astronomia, mas eu acho que hoje em dia ela já se desgarrou e é um ramo independente, né, da astronomia, com atividades observacionais e teóricas independentes. Mas se a gente for pensar que a astronomia seria o estudo dos astros e que tudo que a gente vê lá em cima faz parte da astronomia, a cosmologia seria um ramo. Para ser mais específico, a cosmologia estuda a origem, a evolução, né, o destino do universo como um todo. E a astronomia tem outros ramos, né? Acho que basicamente seria essa a diferença. E dentro da cosmologia, qual o seu trabalho, com o que você trabalha, professor? Então, na cosmologia, como eu disse, tem atividades tanto teóricas quanto observacionais, né? Na análise de dados, essas coisas. Eu faço mais a parte teórica, mais para ser específico, uma parte fenomenológica na cosmologia. Então a cosmologia hoje ela tem o modelo padrão dela, podemos dizer assim, é o modelo lambda-CDM, em que o lambda faria o papel de uma constante cosmológica, uma nova constante da natureza, que seria responsável pelo universo estar numa expansão acelerada. O que vocês sabem, a gravitação, tanto de Newton quanto de Einstein, ela é sempre atrativa, né? Então o pessoal, depois que descobriu a expansão do universo lá com Hubble, eles achavam que essa expansão deveria ser desacelerada, porque as coisas se atraem. Só que o problema é que no final do século passado, em 98 e 99, dois grupos independentes descobriram que de fato essa aceleração, essa expansão era acelerada, o que não dava para explicar com a teoria de Newton, e com a teoria de Einstein dava para explicar quando você colocava à mão uma nova constante da natureza, que seria o lambda, que alguns modelos falam que pode ser a energia do vácuo, né, densidade do vácuo. Pois bem, além disso, da energia escura, que seria a responsável pela aceleração, pela expansão acelerada, ainda tem um problema da matéria escura, que tem mais matéria aí no universo do que a gente consegue observar. Tem muito mais matéria do que a gente consegue observar. Matéria que a gente é formado aqui, o nosso sistema solar é formado, as galáxias e a poeira interestelar é formada
constitui basicamente por 5% do conteúdo energético do universo. 25% seria da matéria escura, que é uma matéria que a gente consegue observar os efeitos gravitacionais dela, indiretamente, não diretamente. E os outros 70% seria essa energia escura. Então o modelo padrão da cosmologia é lambda, que seria alguma coisa responsável pela expansão acelerada. Pode ser uma nova constante, a energia do vácuo ou outros modelos, que daqui a pouco eu vou falar mais. E a matéria escura. Muito bem, então dentro desse panorama geral do lambda CDM, como a gente não tem certeza ainda o que está causando a expansão acelerada, existem vários modelos alternativos ao lambda CDM, porque ele explica muito bem as coisas, só que a gente ainda não sabe de fato o que é, e ele tem problemas também teóricos. Então o pessoal propõe modelos alternativos. E dentro desses modelos alternativos tem um modelo que eu fui estudar no doutorado e continuo estudando, que é produção gravitacional de partículas. Então, de alguma maneira que a gente ainda não sabe, o campo gravitacional decairia e formaria partículas, tanto de matéria escura quanto matéria normal, fótons e tudo mais. E o efeito líquido desse processo que a gente ainda não sabe como se dá, mas a gente sabe qual que é o efeito líquido disso, que é aparecer uma pressão negativa. O processo ele gera uma pressão negativa, e pressão negativa é um ingrediente fundamental para, dentro das equações de Einstein, você ter uma expansão acelerada. Então, se a gente substituir o lambda, que seria uma nova constante na natureza, por esse processo que a gente ainda não sabe, a gente conseguiria acelerar o universo e não precisaria dessa nova constante da natureza. Pois bem, é claro que isso é um modelo alternativo, também tem problemas, né? E o meu trabalho é tentar, agora, no doutorado, foi dar uma formulação cinética dentro da teoria da relatividade geral para esse modelo, que já tinha termodinâmica bem estabelecida. E agora o que eu estou tentando fazer, nós estamos tentando fazer, dar continuidade, é bolar testes cosmológicos para tentar diferenciar esse modelo do modelo usual, que é o lambda CDM. Então, se o nosso modelo der predições, seja ela de qualquer coisa que a gente possa pensar, diferente do lambda CDM, isso é bom, porque a gente pode testar os dois modelos. E agora a gente está tentando fazer um teste que é chamado de relíquias cósmicas, né? Como que isso como que esse modelo altera a abundância, por exemplo, da matéria escura hoje, como isso alteraria. Isso faria com que a seção de choque da matéria escura fosse diferente no modelo de lambda CDM, que seria uma coisa que nós poderíamos testar em aceleradores de partícula, a princípio. Isso, se o pessoal lá do LHC conseguir detectar matéria escura, eventualmente um dia. Então, na minha pesquisa, hoje ela está focada nisso, em tentar bolar testes cosmológicos para diferenciar modelos do lambda CDM. Professor, esses testes que você falou, como que eles são realizados? Então, o que a gente faz é assim, vou falar específico desse teste que a gente está trabalhando. Existe uma equação que é a equação de Boltzmann. Ela, quando aplicada na relatividade geral, no contexto cosmológico, ela obtém a equação de evolução de uma relíquia cósmica. O que é isso? É como que a densidade desse material que você está estudando evolui à medida que o universo evolui. Então a gente tem uma equação que ela tem que ser integrada, ela não dá para integrar na mão aquele negócio, então tem que fazer numericamente. E quando você muda o modelo que você está trabalhando, aquela equação ela pode modificar também, pode ser modificada. Então o que a gente faz? Nós vamos integrar a equação que tem usando o modelo lambda CDM junto com a equação do nosso modelo. E plotar isso num gráfico e ver qual que é a diferença dos dois. O gráfico que a gente vai fazer é a seção de choque, da seção de choque pela evolução do universo. Ou por alguns parâmetros dentro do nosso modelo. Nós podemos colocar isso daí. E aí ver em determinado momento quanto que a seção de choque vale no modelo lambda CDM e quanto que a seção de choque da matéria escura vale dentro desse modelo.
Isso vai dar uma diferença. Se der uma diferença, ótimo. Se não der uma diferença, é ruim, porque você está propondo um modelo que está predizendo a mesma coisa. Isso, em geral, não é muito bom. Mas se ela der uma coisa significativa, uma diferença significativa, isso é bom, porque pode ser testado. É claro que pode dar uma diferença que já foi descartado por modelos teóricos e observacionais, mas tudo bem, a gente corre esse risco de ter que renunciar ao nosso modelo, já que ele possivelmente pode dar um resultado não satisfatório. Mas basicamente é isso, nós vamos integrar duas equações e comparar o resultado da seção de choque previsto pelo lambda CDM e previsto pelo nosso modelo. Deixa eu ver se eu entendi. Então, o senhor está estudando a expansão do universo, né, no caso. Isso. E a teoria do Big Crunch não... Então, a teoria do Big Crunch, hoje nós sabemos que o universo está em expansão acelerada. Dentro desse contexto, a menos que tenha um mecanismo que faça ele parar de acelerar e depois ser desacelerado, não vai ter Big Crunch. Então, Big Crunch, que era a teoria de que o pessoal achava antes, que o universo teve o Big Bang, né, começou a expandir de forma desacelerada, porque a gente só tinha gravidade. Se estava de maneira desacelerada, eventualmente uma hora ele ia começar a comprimir, não expandir. E aí, lá daqui bilhões de anos, o universo ia de novo comprimir até chegar numa densidade muito alta, uma temperatura muito alta, e aí sabe-se lá o que ia acontecer. Aí é o tal do Big Crunch, né? Só que dentro dessa nova informação de que a expansão é acelerada, a menos que a gente descubra que em determinado momento ele vai parar de ser acelerado e ser desacelerado de novo, não tem como acontecer o Big Crunch, que ele vai expandir agora eternamente. Então agora o Big Crunch mudou para Big Rip, que seria o grande rasgo do universo. Então o pessoal acha que um dos destinos prováveis do universo é que ele vai expandir cada vez mais acelerado e vai chegar uma hora que o tecido do espaço-tempo vai rasgar e a gente não vai ter mais nada. Então seria a morte térmica do universo. Então todo expandir aceleradamente. Então todas as galáxias vão ficar muito longe uma das outras, né? O combustível ia sendo queimado e o universo ia ser permeado por rochas e um universo frio, né? Esse é o destino provável, dentro do que a gente conhece hoje. E essa teoria que você trabalha, professor, ela é uma teoria nova, né? Vamos dizer, a cosmologia, como o senhor disse, ela é nova já, mas essa teoria ela é mais recente ainda, né? E então ela já existia e você pegou e está trabalhando em cima dela para tentar diferenciar da outra teoria, seria isso? Então o que acontece, né? Dentro da cosmologia, que nem eu falei, uma cosmologia séria mesmo, de ciência, ela tem 100 anos, né? Que foi a primeira aplicação da relatividade geral no contexto, que foi em 1917. As primeiras soluções da relatividade geral no contexto cosmológico. O lambda CDM, ele tem bem menos idade, né? De 99, 98, 99. Só que o que acontece é o seguinte, essa predição de que talvez o campo gravitacional decaia em partículas já é uma coisa até que antiga, essa possibilidade. Isso quando você vai quantizar um campo escalar dentro da métrica de Friedman, que é a métrica do universo, assim, em larga escala, dá para você mostrar que pode acontecer isso, de surgir partículas devido ao campo gravitacional. É claro que isso não é um problema ainda resolvido, tem muitos problemas teóricos dentro da teoria quântica de campos, em espaços curvos. Só que o que acontece é o seguinte, lá para 1980, alguma coisa, a teoria termodinâmica desse modelo de criação de partículas já foi desenvolvida. Foi desenvolvida com ajuda, uma grande ajuda do meu orientador, professor Ademir. Então ele lá na década de 80 ele trabalhou nesse desenvolvimento da termodinâmica desses modelos que tem criação de partícula, produção de partícula por um campo gravitacional. Então a termodinâmica já estava estabelecida nesse modelo. O que está faltando ainda é uma descrição da teoria cinética. Então a gente sabe que tem a termodinâmica, que é uma teoria macroscópica,
e tem a teoria da cinética, que é uma descrição microscópica que explica toda a termodinâmica. Então o que está faltando agora fechar bem mesmo é essa descrição da teoria cinética desse modelo de criação de partículas. Então já tinha algumas tentativas, a gente tentou uma outra tentativa durante o meu doutorado, um outro enfoque. Nós obtivemos uma nova equação de Boltzmann, aquela equação que eu estava falando, que levasse em conta essa criação de partículas. Então, dentro desse contexto, desde os anos 80, 90, assim, já sabia a termodinâmica desses modelos, já estava uma coisa fechada. Agora que a gente precisa de uma descrição mais formal da teoria cinética. Então é isso que a gente está trabalhando. Não está fechado ainda, né? Acho que a minha tese de doutorado foi só um começo dentro desse enfoque que a gente está tendo. E a gente espera que no futuro a gente consiga fechar de uma maneira satisfatória essa descrição da cinética desse modelo. Na sua opinião, qual que foi a descoberta mais impactante na área da cosmologia, no caso? Recentemente foi a expansão acelerada do universo, porque ninguém esperava isso. Não tinha por que esperar isso. Né? Aliás, tinha alguns testes cosmológicos que já indicavam que poderia ter uma constante cosmológica. Por exemplo, o modelo sem a constante cosmológica, ele predizia uma idade do universo que não conseguia acomodar a idade de objetos muito antigos, como aglomerados de galáxias. Mas isso era um dos testes que dava uma indicação. Mas aí quando veio o pessoal lá de supernovas e mostrou mesmo que o universo está em expansão acelerada, isso foi um grande choque, né? Inclusive, alguns anos atrás o pessoal recebeu o prêmio Nobel por isso. Então eu acho que dentro dessa história recente da cosmologia, essa foi uma descoberta muito impactante, né? Que mostrou pra gente que, olha, o universo está em expansão acelerada, e ninguém esperava isso, né? Não tinha por que alguém achar que estaria em expansão acelerada. Todo mundo achava que era expansão desacelerada. Eu acho que foi essa descoberta chocante. Você tem alguma inspiração, assim, pessoa, tipo, sei lá, Carl Sagan? O meu irmão, né, como eu falei, o meu irmão ele tinha o livro do Cosmos, né, ele deve ter até hoje, que era um livro bem grande, bonito, com bastante figuras do Cosmos, assim. E aquele livro também me inspirou bastante, o próprio seriado Cosmos e tal. Mas eu sempre me inspirei em tentar descobrir as coisas, né, por que as coisas funcionam do jeito que elas funcionam. Mas, por exemplo, quando eu era criança eu assistia muito o Mundo de Bikman. Né? Então, o Mundo de Bikman foi também uma grande influência assim, para mim. Inclusive, nas minhas aulas para o ensino médio, eu levo bastante vídeos do Mundo de Bikman. Agora, de inspiração, assim, acho que eu não tenho uma pessoa assim, um grande cientista. Eu acho que todos, né, que fazem uma contribuição. Assim. Eu gosto, claro, bastante da teoria de Einstein, né, que é uma teoria muito bonita. Assim, eu acho que junto com a teoria da evolução de Darwin, são as duas teorias mais bonitas para mim da ciência, assim, que são fascinantes, como que uma pessoa consegue ter aquela ideia, né? E explicar tanta coisa, né? Uma pessoa conseguir explicar tanta coisa. Então o que me inspira são essas teorias assim, bonitas. Né? Professor, você acha que a cosmologia ela cumpre o papel também de divulgação científica? Eu acho que sim, eu acho que sim, e que deve, né, fazer isso. Eu acho que uma das questões que nós temos em aberto ainda na humanidade, provavelmente é uma das questões mais antigas que a humanidade tem, que é onde nós estamos, né, para onde nós vamos. E eu acho que a cosmologia ela é o ramo da ciência que pode nos dar essas respostas, né? Então, dentro da divulgação de ciência, eu acho que sempre quando eu posso, no ensino médio, eu falo um pouco de cosmologia, de astronomia, porque eu acho que a gente perdeu um pouco o hábito de olhar para cima, né? De se maravilhar com o céu à noite, aquela coisa que talvez... Bom, eu vim de São Paulo, né? Então acho que a minha visão é um pouco preconceituosa, porque lá o pessoal é muito bitolado na vida do cotidiano e tal, e às vezes esquece que pode olhar para cima e se encantar com coisas muito bonitas, né?
E eu acho que você levar isso para o aluno do ensino médio, para a criança do fundamental, ou até mesmo para o adulto que não teve acesso a essas coisas, pode abrir um pouco a cabeça dela, né? E pensar em outras coisas que são muito interessantes, né? Essas questões fundamentais da humanidade que a gente ainda não tem resposta e nós estamos trabalhando, né? Bastante para adquirir. Então, você levar uma figura, por exemplo, no ensino médio, de uma galáxia. Às vezes a molecada nunca viu uma galáxia na vida, não tem nem noção de que nós temos uma estrela que não tem nada demais, girando em torno de uma galáxia também que não tem nada demais. E às vezes o pessoal nem sabe que isso acontece. Então você coloca algumas fotos de várias galáxias juntas assim, e às vezes, eu sei que isso à primeira vista pode ser até impactante de você não conseguir entender e visualizar o que está acontecendo, né, na sua frente, porque é uma coisa muito, muito grande, né? E eu acho que dentro desse contexto de divulgação científica, o papel da cosmologia é muito importante para a gente poder abrir os nossos horizontes, né, pensar mais além, né? Como foi a primeira experiência como professor? Então, quando eu fiz a licenciatura, a gente tinha que fazer o estágio, né? Acho que todo mundo tem que fazer, então, mas é uma experiência muito rápida, né? A gente vai lá, acompanha a turma por algumas aulas, e não dá tempo nem de conhecer os alunos, quase. Só que quando eu terminei a graduação, eu já fui direto para o mestrado, direto do mestrado para o doutorado e direto para o pós-doc. Foi tudo um em seguida do outro. E aí a minha primeira experiência profissional em sala de aula mesmo foi no Instituto Federal do Paraná, em Paranavaí. E foi muito boa, assim, porque eu cresci demais, eu aprendi muito com eles. Eu dei aula para o ensino médio e para a graduação lá. A minha experiência nesse um ano lá foi muito satisfatória. Eu cresci demais profissionalmente, assim. Vou ser bem sincero, eu acho que eu não tenho muito perfil para dar aula para o ensino médio, o meu perfil é mais para o ensino superior. Eu acho que me realizo mais, né, dando aula para o ensino superior, aquele conteúdo me chama mais atenção. Diferente de alguns professores que eu conheci lá no Instituto Federal que gostam mais da aula para o ensino médio, que gostam de pegar o moleque ali e fazer o olho dele brilhar, né, aquela coisa toda. Não é muito a minha praia, mas foi uma experiência assim, grandiosa. Inclusive, eu acho que eu só estou hoje aqui na Unicentro porque eu me preparei bem ali na sala de aula, né, no dia a dia ali, tomando porrada dos alunos, né, porque eles fazem perguntas e você tem que estar preparado, aquela coisa toda. Você vai crescendo ao longo do ano, o jeito que você vai dando aula. Eu acho que eu consegui entrar na Unicentro com certeza por causa que eu cresci bastante no Instituto Federal. Mas é uma experiência da aula assim que ela é fascinante, né? Quando você vê um aluno e fala assim, entendi, é muito legal isso, né? Você fala, pô, que legal, que bacana. Ou então, nossa, nunca pensei nisso, né? Isso existe, né? Você está abrindo o horizonte daquela pessoa, é muito satisfatório isso. É uma experiência que todos vocês vão ter e que é muito gratificante. Quando você fala de astronomia para pessoas nessa faixa etária, ocorre também uma fascinação pela física. Acontecia isso? Sim. Eu sempre, quando eu começava as turmas, né, conhecia as turmas, eu falava o que eu estudava, né? E eles ficavam assim bastante, nossa, o que é isso, né? Aquela coisa toda. Teve até um caso que uma menina veio me procurar depois da aula. Ela falou, professor, você trabalha com astronomia e tal? Eu falei, eu trabalho. E ela falou, nossa, mas eu tenho bastante interesse, eu gosto bastante disso daí. Mas tem como estudar astronomia sem estudar física? Porque ela tinha dificuldade em física. Eu falei assim, olha, de maneira profissional não, né? Você pode de maneira amadora. Mesmo assim você vai ter que estudar, não tem jeito. Fazer observações e coisa e tal. De maneira profissional, seguir carreira nisso, não tem jeito como fugir da física, né? Porque infelizmente, quando vocês forem para a sala de aula, vocês vão ver que física é um dos terrores dos alunos, né? É uma pena, uma disciplina tão bonita, né? Mas enfim. Mas acontecia assim, quando eu falava, às vezes eu estava dando aula, não tinha nada a ver,
sei lá, fluidos, mas eu pegava uma aula para conversar com eles, para levar vídeos de astronomia, e eles ficavam todos quietos, observavam aquele negócio e ficavam muito maravilhados. Que é uma coisa que acho que todo mundo tem curiosidade, né? Todo mundo já uma vez na vida se perguntou, né, o que acontece lá em cima, lá no céu. Então, por isso que, voltando àquele negócio da divulgação científica, né, eu acho que o papel da cosmologia e da astronomia é muito importante na divulgação científica, porque pode seduzir muitos alunos a tentar seguir essa carreira, né? O que seria ótimo, né? Quanto mais gente estudando isso daí, pelo menos para mim, melhor. Então, o professor tem uma ideia, né, que quando a gente estudar o mundo microscópico e entender bem ele, a gente vai ter mais conhecimento sobre um mundo macroscópico. Então, isso faz algum sentido? Ah, sim, faz. Eu não sei a quantas anda esse negócio de grande teoria unificada, né? Mas, e nem sei se isso a gente vai conseguir, ou se é possível mesmo, né? Uma teoria unificada de tudo. Mas o que acontece hoje, por exemplo, seção de choque da matéria escura, que é o que a gente vai tentar predizer no nosso modelo, é uma quantidade microscópica, que você detém ela, você obtém ela na teoria quântica de campos. Então você coloca lá o seu modelo de matéria escura, você chacoalha lá aquelas equações da teoria quântica de campos e ela cospe lá uma seção de choque. Então essa pode ser uma interface entre a teoria quântica de campos e a cosmologia, né? O macroscópico com o microscópico. Então dentro do que a teoria quântica de campos previu, tem a ver com o que a cosmologia está prevendo? Pô, se tem, beleza, legal. As duas, o microscópio e o macroscópio, estão conversando. Se não tem, por que não tem? Né? Qual que é o problema? É um problema de medida? É um problema de algum dos modelos? Então, um problema temos que trabalhar. Né? Inclusive, se a constante cosmológica ela é a energia do vácuo mesmo, ela pode ser a energia do vácuo, isso são coisas que a teoria quântica de campos vai dizer, de espaço curvo. Teria que ser a teoria quântica de campos em espaço curvo. Vai ser mesmo uma nova constante de natureza? Não sei. Isso são coisas que o macroscópico e o microscópico têm que conversar e, se possível, chegar na mesma resposta. Né? Então, eu acho que sim, nós devemos estudar as duas coisas ao mesmo tempo, né? Inclusive tem grupos de pesquisa de gravidade quântica, né? Então o pessoal está tentando ver se dá para juntar as duas coisas. Se der, ótimo. Se não der, é bom também porque tem mais trabalho para a gente. Né? Esse modelo do lambda CDM ele é baseado praticamente só na termo, como o professor tinha... Não, na verdade, o que é baseado na termodinâmica é aquele modelo de produção de partículas. Né? Na verdade, não é que ela é baseada na termodinâmica. A gente tem uma termodinâmica que explica esse modelo de criação de partículas. O lambda CDM, ele é basicamente um modelo cosmológico mesmo. Então, a gente observou que o universo está em expansão acelerada. O que pode causar esse negócio? Nada que a gente conhece pode causar isso. Então, o pessoal falou, olha, isso daí é um novo constituinte da natureza chamado energia escura, que é responsável por 70% do conteúdo energético, e o efeito dele é acelerar a expansão do universo. Beleza. Outra coisa que a gente observa, não diretamente, mas indiretamente, é a presença de matéria escura. Então, olha, a gente está observando lá 25% a mais de matéria do que deveria ter, do que a gente consegue observar em todas as bandas do espectro, desde o rádio até o visível, todo o espectro eletromagnético. Então tem mais matéria lá, nas galáxias, nos aglomerados de galáxias, do que a gente conhece, do que a gente sabe que deveria ter. Então tem um problema, porque 95% do universo a gente não conhece. Então 70% seria essa constante cosmológica, que pode ser um monte de coisa, inclusive uma nova constante na natureza, mas que seria muito chato, né? A gente ficar enfiando constantes novas na natureza é muito ruim. Pode ser a energia do vácuo, pode ser, por exemplo, o decaimento da gravidade em partículas e tudo mais. E tem a matéria escura, que é um novo tipo de matéria, não é matéria igual a gente conhece. Não interage, ou se interage muito, mas muito pouco com a luz.
Então é isso. O Lambda CDM, ele explica, ele tenta modelar, né, por isso que ele é um modelo, dessas coisas. O que está faltando, energia escura e matéria escura. É o mais exigente, no caso. Sim, ele é porque ele é o mais econômico, entre aspas, assim. Tudo bem, você coloca lá uma constante à mão, mas ele explica grande parte dos problemas. Tem problemas teóricos e graves, mas ele é o mais simples, né? Você coloca lá uma constante e vê depois o efeito dela e depois o que pode explicar essa constante. E a matéria escura, que todo mundo, acho que a maioria dos cosmólogos, dos astrônomos, acredita que realmente existe, está lá, a gente só precisa detectar. Então o pessoal, inclusive no LHC, eles tentam detectar matéria escura. Então se eles conseguirem detectar matéria escura, seria uma grande descoberta. Talvez depois da energia escura seria a grande descoberta, tanto no nível microscópico quanto no macroscópico. No caso da matéria escura, tem, acho que se não me engano, um experimento que vai ser feito daqui a 3 anos, ou vão lançar um satélite, não sei se o senhor está sabendo disso. Então, tem alguns experimentos, né? O DAMA, chama DAMA, e tem um outro que eu esqueci o nome, que são experimentos feitos em laboratório aqui, que eles tentam detectar. O DAMA, ele já até falou algumas vezes que detectou a matéria escura. Só que aí você vai repetir o experimento em outros lugares e eles não conseguem obter o mesmo resultado, então, o que é preocupante. Agora, como que está essa procura por matéria escura, os novos experimentos, eu estou meio que por fora. Qual que é o cronograma dos novos experimentos? Professor, recentemente teve a comprovação que existem as ondas gravitacionais, que foi previsto por Einstein. Qual o impacto que você acha que isso vai ter na ciência daqui para frente? Grande, impacto grande. Então, as ondas gravitacionais eram talvez o último grande teste da relatividade geral. Então, a relatividade geral é uma das teorias mais bem testadas e que passa em todos os testes. Incrível. E ela predizia esse negócio de ondas gravitacionais. Então, o espaço-tempo ele deveria ter ondulações que se propagam. E nunca ninguém tinha observado, e agora observaram e estão cada vez a quantidade de observações está aumentando. Abriu uma nova janela, né, para a gente observar o universo. Então a gente tinha toda a radiação que vem para a gente. Como que a gente mede o universo? Através de radiação. A gente coloca os nossos detectores, desde o rádio até as frequências mais altas, para observar todo o espectro eletromagnético. Agora não, agora a gente tem, além disso, uma nova forma de observar o universo, que é através de ondas gravitacionais. Então, se a gente conseguir medir com bastante acurácia essas ondas e de diferentes fontes, a gente abriu uma nova porta, uma nova janela para observar o universo, né? Inclusive, para você acessar, talvez, uns segundos após o Big Bang, né? Porque o Big Bang ele deve ter produzido ondas gravitacionais e que devem estar sendo propagadas até hoje. Então, com as ondas gravitacionais, a gente pode acessar até além do que a gente acessa com o espectro eletromagnético. Porque a gente tem um limite que a gente consegue observar no espectro eletromagnético, que é a radiação cósmica de fundo. Antes de ela ter se desprendido daquele plasma de matéria, nós não temos como acessar isso além disso, que seria de 300 mil anos depois do Big Bang. Mas acho que com ondas gravitacionais a gente pode conseguir. Então, com novos experimentos aí, a chance de ter descobertas impactantes é muito grande. Refinar modelos, né? Então, provavelmente eu vou ter que estudar como que o nosso modelo é influenciado por ondas gravitacionais, ou como ele influencia ondas gravitacionais e como prever observações dentro desse modelo. O senhor acredita em vida extraterrestre? Então, eu sou agnóstico em relação a isso, né? Eu não falo nem que sim nem que não. O que eu não acredito é em ufologia, né? O pessoal que acha que viu um ET em Varginha, essas coisas assim. Mas é bem achismo, assim. Para mim parece muito improvável que uma civilização altamente desenvolvida, capaz de
de percorrer o universo em grandes velocidades, em grandes distâncias, talvez abrir portais em buracos de minhoca e tudo mais, chegar aqui na vizinhança da Terra e acontecer um acidente aqui na Terra e cair lá na área 51, por exemplo. Isso para mim é muito improvável, de uma civilização extremamente inteligente chegar na atmosfera terrestre e quebrar a nave dos caras e cair. Não sei. É improvável para mim, né? Mas eu acho que seria um grande, acho que foi o Carl Sagan que falou, né, que seria um grande desperdício de espaço, né, se só a gente existisse. Não sei se foi ele, né, mas a gente pode depois procurar na citação mais precisa. Eu espero que não, eu espero que tenha mais vida. Porque, agora, se a gente vai conseguir entrar em contato com eles, também sou agnóstico. Não tenho uma opinião formada sobre isso. Preciso de mais dados para formar minha opinião. Enfim, professor, eu gostaria de agradecer em nome do Grupo PET Física a sua participação nesse PETcast. Se quiser deixar uma última mensagem, fique à vontade. Eu gostaria sim. Acho que eu fico muito feliz, né, de ver gente fazendo física. E que se tiver alguém aí que gostaria de ir para essa área de astronomia, cosmologia, ficaria mais feliz ainda, né? Mais gente para trabalhar com isso. E a gente não pode perder a nossa curiosidade, né? Eu acho que a grande mensagem que eu gostaria de dar é sempre ter curiosidade, sempre continuar fascinado com o mundo, né? Eu acho que é isso que nos leva a ser cientista. Essa fascinação que a gente tem pela natureza, pelo mundo, pelo universo. Então eu espero que o pessoal, os alunos aí que vão ouvir depois, eles continuem com essa fascinação e que possamos seguir todos cientistas, professores e cativando os alunos mais para trazer para o lado da ciência. Beleza? Mudando um pouco a frase do Einstein, né? Olhem para o cosmos e aprendam com ele. Pois é. A gente tem que olhar mais para o céu, né? Tem que voltar essa mania, essa curiosidade que a gente tinha de ficar olhando e ficar impressionado com o céu. Esse podcast foi gravado no grupo PET Física Unicentro e editado por Luciano Cardoso.